Ajuda-nos a meditar no capítulo 17 de Atos que acabamos de ler. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito sobre nós. Ajuda-nos por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora no capítulo 17, Paulo saiu da cidade de Filipos e está indo para Tessalônica. Nós temos 3 cidades neste capítulo em que Paulo visita: Tessalônica, Bereia e Atenas. Em cada uma dessas 3 cidades, Paulo faz o que foi destinado a fazer. Ele vai pregar o Evangelho. Sempre onde há uma sinagoga de judeus, é por lá que ele começa. Versículo 2 diz que, segundo o seu costume, foi procurá-los, procurar uma sinagoga, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Nós já temos visto que quando Paulo encontra uma cidade onde há judeus, ele vai em busca da sinagoga e compartilha com os judeus acerca do Velho Testamento, sobre quem é Jesus, e ele tenta convencê-los por meio do Espírito Santo, com a graça de Deus, quem é Jesus. Aqui diz que ele foi lá 3 sábados. As sinagogas naquele tempo eram lugares em que você poderia entrar, e por ser um judeu era dada a oportunidade de você... E Paulo tinha um objetivo bem claro. O versículo 3 diz que ele expôs e demonstrou ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Os judeus esperavam o Messias. Então é muito mais fácil você pregar a eles a partir das Escrituras. E Paulo fazia isso, tentando convencê-los de que Jesus era o Cristo. Mas toda vez que isso acontece nas 3 cidades e em todas as outras que a gente tem visto. Ele vai, prega. Algumas pessoas creem, mas na maioria das vezes a cidade se alvoroça. Ele é perseguido e ele tem que sair desta cidade. Mas ele não para nunca. Ele acabou de sair do cárcere, ele acabou de sair da prisão, agora por ter pregado o Evangelho. Estavam lá Paulo e Silas presos. Aí teve aquela conversão maravilhosa do carcereiro, teve a conversão de Lídia, o início da igreja de Filipenses, e agora ele vai... O versículo 4 diz que algumas pessoas foram persuadidas e unidas a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então não foram poucas as pessoas que se converteram. Numerosa multidão de gregos piedosos. Esses gregos piedosos provavelmente frequentavam a sinagoga judaica, eram prosélitos do judaísmo. E eles já estavam afastados do paganismo. Eles criam um único Deus. Mas faltava-lhes conhecer o Evangelho. E ao conhecerem o Evangelho, eles se entregaram a Cristo e passaram a... Mas aí acontece o que sempre acontece, quando o Evangelho é pregado. E todas as partes foi assim. Os judeus se levantaram. E eles entraram na casa desse irmão, chamado Jason. Não sei se é assim que se pronuncia. Eles procuravam encontrar Paulo, mas não encontrando, arrastaram o Jason e alguns irmãos perante as autoridades. E o versículo 6 diz algo interessante. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Qual é o transtorno que Paulo estava causando no mundo? Paulo, Silas ou quando estava Paulo e Barnabé caminhando juntos. Qual era o transtorno que ele causava ao mundo? Nenhum. Não havia transtorno no mundo. Eles pregavam o Evangelho. Agora, o mundo odeia a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: se me perseguiram, perseguirão também a vós. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. É o que o Senhor Jesus disse. Então Paulo, Silas, Barnabé, Pedro, João, eles nunca foram aqueles que causaram transtorno contra aquilo que o mundo ama, contra o pecado, contra a idolatria, e anunciavam um único caminho de salvação, anunciavam que eles precisavam se arrepender.
Era, na verdade, uma mensagem que eles se reconciliassem com Deus, que eles tivessem paz com Deus. E todas as vezes que a gente vai pregar o Evangelho, as pessoas ficam com raiva, porque nós estamos falando contra tudo que elas amam. Elas amam seus pecados, elas amam seus ídolos. E quando você fala para uma pessoa, arrepende, ela fica irada. Eu lembro até hoje, quando eu fazia faculdade de administração, um rapaz começou a frequentar a igreja. E ele disse, mas essa igreja que eu estou é boa. Porque os crentes são muito chatos, eles ficam falando para a gente se arrepender. E essa igreja não fala isso. Essa igreja, a gente ajuda os outros, a gente faz o bem. Eu saio com eles, a gente vai lá, distribui marmita, dá roupa aqui, dá roupa acolá. E é isso que a igreja tem que fazer. Porque quando a igreja fala sobre arrependimento, porque quando mexe com aquilo que o homem ama, e isso faz com que a ideia de que vocês estão transtornando o mundo. Hoje, quando um cristão diz, no mundo de hoje, que aborto é pecado, que homossexualidade é um crime, e é pecado contra Deus, pronto. Está aí aqueles que vão transtornar o mundo por causa da verdade. Agora, o versículo 7 diz, é a acusação, né? Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Irmãos, quando há perseguição, quando há cristãos sendo perseguidos em muitos países, aqui não há, mas quando o cerco se fecha e os cristãos começam a ser perseguidos, as acusações, elas são estas, elas são falsas. Ninguém é perseguido por amar a Jesus. O Bruno falou ontem do Richard Van Bram. Ele não era perseguido porque ele era um cristão, ele era perseguido por isso, mas aos olhos da sociedade não era por isso que ele era perseguido. É porque ele não estava servindo ao César. O cristão, ele é falsamente acusado, mas se você pegar o ensino do apóstolo Paulo, este mesmo que está dizendo que não obedece aos decretos do rei, em Romanos ele diz para que se obedeça às autoridades, para que se respeite a lei, para que se ore pelas autoridades. Sem dúvida os cristãos afirmam que Jesus é rei, e ele virá reinar aqui. Mas quando o Senhor Jesus, diante, eu não sei se é Pilatos ou de Herodes, acho que é de Pôncio Pilatos, que ele estava diante, falaram, você é rei? Ele disse, sim, eu sou o rei, mas o meu reino agora não é deste mundo. Então Jesus é de fato o rei, mas seu reino agora não é deste mundo. Nós, irmãos, não nos importamos exatamente com as coisas que estão ocorrendo neste mundo, com os governos. Nós esperamos um outro reino que está para vir. Bom, o que acontece depois disso? Não dava mais para Paulo ficar em Tessalônica. Ele foi expulso. Né? Não exatamente expulso, mas ele preferiu sair de lá. O Senhor Jesus disse que era para isso acontecer. Quando uma cidade não receber você, vá para outra. E ele foi para Bereia. Versículo 10 diz, logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Mais uma vez, eles chegam numa nova cidade, eles vão... Aí é dito uma coisa interessante sobre os bereanos. Estes, versículo 11, de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Toda vez que Paulo chegava numa sinagoga, ele pegava o Velho Testamento, ele começava a dizer, está vendo esta passagem aqui? Era Cristo, aquele que foi crucificado. Está vendo isso aqui? Isso se cumpriu na vida de Cristo. Aqueles que vocês chamaram de carpinteiros, de nazareno, ele ia explicando tintim por tintim nas Escrituras. Na maioria das sinagogas, os judeus desdenhavam disso. Na maioria das sinagogas, os judeus faziam pouco caso disso. Mas nessa, é dito que os bereanos eram nobres. Porque enquanto Paulo falava, eles ficavam ali conferindo nas Escrituras.
Dá para imaginar o judeu abrindo aquele rolo, enquanto Paulo fala, procurando se era isso mesmo. Todo homem que honestamente se abrir para a palavra de Deus, vai acontecer o que aconteceu no versículo 12. Eles examinavam com avidez a palavra, para ver se as coisas eram de fato assim, e com isso muitos deles, toda vez que a palavra de Deus for honrada, examinada, com desejo de entender qual é a vontade do Senhor, os homens crerão. Isso traz uma aplicação para nós. Hoje em dia a igreja não é muito afeita a estudo bíblico, né? Não se gosta de se deter nas escrituras. E os bereanos são um grande exemplo para nós do que nós devemos fazer. Não importa quem seja que esteja pregando a palavra, toda a igreja deve ser bereana. E analisar se o que está sendo dito realmente confere com as escrituras. Aqui não há simplesmente uma mera desconfiança do pregador, mas um desejo de obedecer a palavra de Deus. Não é só, eu estou desconfiando de Paulo. Tem uma santa desconfiança, mas tem um desejo de cumprir a palavra. E aí, o que aconteceu logo depois? O de sempre. Os judeus lá de Tessalônica, que Bereia ficava próxima, então Paulo saiu de lá e saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Os judeus ficaram sabendo, a palavra está sendo pregada, o povo lá souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Quantas vezes nesse estudo do livro de Atos nós temos visto Paulo pregar e ter que sair do lugar que está pregando? Quantas vezes nós estamos vendo ele começar uma obra e até dar frutos, mas a perseguição vem e ele tem que... E o que nós vemos em Paulo é que ele não desiste. Ele não é um covarde. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele tinha bem claro qual era o propósito que ele tinha que cumprir em sua vida. Nós, às vezes, nas primeiras dificuldades, desanimamos. Aí até pensamos, acho que Deus não quer isso, porque não está dando certo. Mas se Paulo pensasse assim, ele teria desistido todas as vezes. Mas ninguém crê. Mas ninguém leva a sério. Mas quanto mais eu prego, pior a minha situação fica. Em cada cidade é uma nova perseguição. Eu sou acusado de ser o agitador e perturbador do... Mas Paulo, ele só queria agradar a Cristo. Ele, como um soldado, só queria agradar aquele que o arregimentou. Paulo só queria isso. Isso é um grande chacoalhão em nós, que desistimos o tempo todo. Pregamos o evangelho para uma pessoa, e se essa pessoa não crê, a gente fala, eu não tenho dom de evangelista, para mim não dá não, eu vou parar por aqui, e é isso, e vamos seguir em frente. Nós devemos aprender a continuar obedecendo ao Senhor, prosseguindo. Se uma porta se fechou aqui, sacode a poeira dos seus pés e vai para outra e continua servindo ao Senhor. Então ele estava em Tessalônica e ele foi perseguido lá. Mas é importante notarmos, hoje nós abrimos a reunião da ceia, lendo 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 a 10. E aqui, esses versículos do capítulo 17, de 1 a 9, é como surgiu a igreja de Tessalônica. E por mais que ele tenha sido perseguido e ficou lá por 3 sábados, o que nós vemos no versículo 9 é que aqueles que ouviram e aqueles que creram abandonaram os ídolos, se converteram a Deus, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro para aguardar do céu seu Filho Jesus, que nos livra da ira. A conversão ali tem perseguição, tem desafio, mas aqueles que se converteram, verdadeiramente se converteram. E o trabalho ali não foi em vão. Mesmo que não houvesse ninguém se convertido, no Senhor, nenhum trabalho é vão. Depois ele vai para Bereia, ele encontra mais nobreza. Mas a perseguição tem que sair de lá e ir para Atenas. Aí no versículo 16,
Paulo foi para Atenas, né, o mais depressa possível. Então no versículo 16, enquanto Paulo os esperava, ele estava aqui esperando Silas e Timóteo, porque eles ficaram provavelmente em Bereia, ajudando ali os irmãos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Esse primeiro ponto. Sabe, Paulo disse aos romanos para que nós não nos amoldemos a este mundo. Eu tenho medo de que nós nos amoldemos e não mais nos revoltemos, como o espírito de Paulo se revoltava ante a idolatria. Nossa tendência é nos acostumar com o que nós estamos vendo. Não, mas não seja tão radical, é assim mesmo. As coisas são assim, agora é assim. E aí a gente não se revolta mais com os padrões cada vez mais caindo. E às vezes essas coisas até entrando dentro de nossas casas. Porque todo mundo faz, porque todo mundo assiste isso, porque todo mundo fala isso, porque todo mundo veste assim, porque todo mundo ouve. Mas quando Paulo olhava a degradação, por estar tão unido a Cristo, por ter a mente do Senhor, por ter seu coração tão ligado ao Senhor, ele se revoltava em seu espírito. Nós temos que tomar cuidado. Nós não estamos achando que o mundo em que nós estamos vivendo está confortável e está tudo bem. Não pode ser um mundo confortável para nós. Não pode. E quanto mais Paulo via essas coisas, mais seu desejo de pregar para mudar a situação aumentava. Então, é dito que o seu espírito se revoltava e no versículo 17 diz, por isso dissertava na sinagoga. Por isso ele pregava entre os judeus e os gentios e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo não era do tipo, só prego se for no púlpito, senão eu não prego. Ele ia para a praça e pregava. E Atenas foi um lugar bem diferente para Paulo, né? O berço da sabedoria e da filosofia. O versículo 18 diz que ele encontrou dois grupos de filósofos, né? Os epicureus e os estoicos. Eu anotei aqui o que cada um cria, para não inverter os nomes. A filosofia de vida dos epicureus era basicamente gratificar todo o desejo. Tudo que você quer, tudo que você deseja, você precisa ter e fazer. E isso é... Você deseja, você tem que... A filosofia dos estoicos era o oposto. Você deve reprimir todos os desejos e viver acima disso. Então, por um lado, nós temos os libertinos e por outro, nós temos aqueles que queriam reprimir tudo. E essa era a filosofia da época, né? E aí eles viram Paulo falando sobre Jesus ter morrido pelos pecados, sobre ressurreição. O que esse tagarela está dizendo aí? E aí nós vemos Paulo ser convidado a pregar publicamente lá no Areópago. Esse era um lugar que os filósofos se reuniam para ficar discutindo as novas filosofias. E quando diz aqui que o povo não cuidava senão outra coisa, de ouvir as últimas novidades, não é que eles ficavam ouvindo as fofocas da vida um do outro. Não era isso. É que tudo na vida deles era discutir filosofia. Qual que é a nova filosofia? Qual que é o novo... vamos ouvir esse Paulo aí, que ele tem uma nova filosofia. Vamos ouvir qual é a filosofia desse homem. E Paulo, aqui é interessante, né? Que os bereanos, por exemplo, eles queriam com avidez ouvir o que Paulo dizia e conferir com as Escrituras. Os atenienses, eles estavam apenas curiosos. Não porque eles amavam a palavra de Deus. E a gente encontra muita gente assim, que está curiosa para saber o que a palavra de Deus diz acerca disso ou daquilo. Mas não porque amam a palavra de Deus, porque tem curiosidade. Paulo não se importa com isso. Se há uma oportunidade para pregar, ele vai pregar. Ele prega. E ele utiliza... É muita graça do Senhor, nós precisamos aprender o método de Paulo quando ele foi pregar. O versículo 16 diz que Paulo estava revoltado com a idolatria. Mas quando ele vai falar com estes homens, ele não começa a falar como um revoltado apontando o dedo. Ele começa a dizer, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele começa trazendo o público para ele, dizendo, olha, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos.
Ele não diz que, olha, eu passei por lá e fiquei revoltado com tudo que eu vi. Não, ele diz, olha, vocês são muito religiosos. Enquanto as coisas que vocês utilizam como adoração, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é Ele que eu venho anunciar. O que Paulo faz aqui? Ele traz os ouvintes para si. Ele não começa um discurso, e a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente vai pregar o Evangelho, que às vezes a gente começa falando de um jeito com as pessoas que a gente espanta. E Paulo procurava um ponto de contato para iniciar a conversa. A gente não pode chegar espantando as pessoas. Ele diz, é claro que depois Paulo vai dizer sobre arrependimento, mas ele não podia fechar a porta. Ele precisava ter um ponto de contato. E ele teve esse ponto de contato ao dizer, olha, vocês são muito religiosos. Isso é bom, às vezes a gente encontra pessoas religiosas. Às vezes a gente encontra, sei lá, espírita, sei lá o que seja, um católico que tem um monte de imagens. Diz, olha, eu vejo que você é bastante religioso, eu vejo que você se importa com as coisas sagradas. Eu venho anunciar para você. Então, só que diferente de quando ele encontra um judeu e ele prega do Velho Testamento, aqui ele começa pela criação nova. E não é a primeira vez, é a segunda vez que nós estamos notando isso aqui. Quando ele vai para os judeus, palavra, Velho Testamento. Então, a gente precisa pegar isso para as nossas vidas. Tem muito que se diz evangelho que conhece um pouco a palavra. Então nós podemos pregar por meio da palavra. Toda pregação tem que ser pela palavra, é evidente que tem. Mas não adianta você ficar socando um monte de versículos e ir lá para o Velho Testamento, a pessoa não entende. A pessoa tem que começar pelo básico, pela criação de Deus. Podemos ir lá para Gênesis, pela criação, como Deus fez todas as coisas, qual era o plano divino. E Paulo faz isso aqui. Paulo chega ao ponto de citar um dos poetas dos atenienses. Ele diz, como dizem os seus poetas. Paulo era um homem muito extraordinário. Ele conhecia os poetas atenienses. E ele era capaz de citar os versos destes poetas. Mas tudo com o fim de trazer os seus ouvintes para perto dele. Utilizando as coisas que eles conheciam para anunciar a verdade do Evangelho. O Senhor tem que dar muita graça. Porque se a gente for do tipo que não consegue entrar em uma conversa com as pessoas, a gente... E a partir do que elas conhecem, a gente nunca vai conseguir evangelizar as pessoas, né? Claro, mas a gente tem que aproveitar tudo que as pessoas conhecem e que está sendo conversado para colocar o Evangelho ali. Mas aí, irmãos, ponto de contato, chamando para perto, utilizando as coisas que eles conhecem para pregar, até que chega o momento em que ele diz, para os filósofos, Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância. Está dizendo para os homens que se consideravam os mais... E Deus te notifica a que se arrependam. Pronto. Até aí, eles ouviam. Mas quando ele fala, vocês são ignorantes, Deus notifica que vocês se arrependam. Porque ele há de julgar o mundo por um homem a quem ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ponto. Aí acabou. Eles nem deixaram mais Paulo continuar a pregação. Mas, o versículo 30... A maioria zombou, né? Escarneceu de Paulo. No versículo 32 é dito isso. Mas o versículo 34 diz, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Veja mais uma vez, a maioria das pessoas, quando Paulo esteve em Atenas, ele foi chamado de tagarela, de louco, mas houve ali alguns poucos que creram. Na verdade, essa é a experiência mais comum. Onde a gente entra em contato, a maioria, se a gente for fiel ao Senhor, vai taxar de louco, falador. Mas se pela graça de Deus e pela misericórdia houver um Dionísio, uma Damaris para se converter, já está ótimo. Porque a palavra de Deus alcançou o seu objetivo. Amém.